Tá tudo sob controle. Pode começar. Olá, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Karine Ponte Souza, sou aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Cardiovasculares da UF. E o artigo que eu vou apresentar aqui hoje, ele é intitulado Reposicionamento de fármacos baseado na proximidade de rede para os estágios primários e mais tardios da colangite biliar primária. Então, esse artigo ele foi escrito pelo grupo de Emmett Shaheen e colaboradores. Então, falando um pouquinho sobre a revista, esse artigo ele foi publicado na revista Biomedicines, cujo fator de impacto em 2021 foi de 4,757, então sendo considerado aí qualis B2 dentro da medicina 1 e também dentro das áreas de química. A taxa de publicação para acesso aberto dentro dessa revista, isso é excluindo os impostos, é de atualmente 2.200 francos suíços. Né? E aí eles disseram na revista que a partir de junho de 2023 esse valor vai subir para 2.600 francos suíços. E aí fazendo uma leve conversão, né, aqui para o Brasil, se a gente fosse hoje submeter esse artigo para a revista Biomedicine, a gente pagaria aí cerca de R$12.000, né, R$2.500. Então é um valor bem absurdo, né? E aí o tempo para a primeira decisão é de 17,4 dias, e após o aceite desse artigo, o tempo para a publicação é de 3,6 dias. Falando um pouquinho ainda sobre o autor, o Emmett Shaheen é um médico italiano, né, que é pesquisador atualmente do Instituto Nacional de Gastroenterologia. Então, atualmente, ele conta com 69 publicações e cerca de 384 citações. E quando a gente fala sobre a colangite biliar primária, que é o assunto desse artigo, também denominada pela sigla de CBP, ela é uma doença autoimune, rara, e aqui acomete principalmente o público feminino. Cerca de 90% das mulheres podem ser acometidas pelo CBP. E aí elas se encontram, né, na faixa de idade de 40 a 60 anos de idade. E quais são as principais sintomatologias, então, da colangite biliar primária? O indivíduo ele pode apresentar um prurido muito intenso, ele pode apresentar fadiga, ele pode apresentar icterícia. A literatura ainda relata que ele pode apresentar lesões crônicas, colestáticas e granulomatosas, e além disso ele tem uma destruição incomum do ducto biliar intrahepático com a presença de anticorpos antimitocondriais. Além disso, ele pode ter elevação de algumas enzimas hepáticas, como TGO, TGP, fosfatase alcalina. E qual, então, seria o principal tratamento presente hoje no mercado farmacêutico para tratar esses indivíduos que são portadores da CBP? Atualmente, a gente tem um fármaco de primeira linha, que é o ácido urdexone, que no caso ele tem sido demonstrado pela literatura como sendo muito eficaz, porque ele consegue retardar a progressão da doença. No entanto, muitos indivíduos não são responsivos a esse tratamento de primeira linha. E aí existe um fármaco de segunda linha, que é o ácido obetichólico, que tem sido utilizado para esses pacientes. E caso esse paciente, então, ele não venha a se tratar, ele vai evoluir para uma cirrose biliar e, consequentemente, ele vai evoluir para a morte. Além disso, a literatura ela relata que gêmeos idênticos eles possuem uma maior susceptibilidade genética à progressão da colangite biliar primária. Além disso, sabe-se, né, que fatores ambientais podem aumentar essa susceptibilidade à CBP. E aí, através de alguns exames, né, de imagem, exames clínicos de imagem, pode ser constatado alterações da colangite. Então, através da técnica de colangiografia endoscópica retrógrada, é injetado um contraste através de endoscópia nas vias biliares desse paciente, e aí, através da técnica de raio-x ou de fluoroscopia, é possível observar se esse indivíduo ele tem uma obstrução ou uma estenose, ou seja, uma inflamação e um estreitamento dessas vias biliares.
ou pode ser feita também através da tomografia, onde é possível observar apenas alterações dessas vias biliares. Então, a gente tem exemplo aqui de uma via biliar normal e uma via com colangite esclerosante. E aí, quando a gente fala, né, a respeito do processo de instalação da doença, muitos pacientes eles podem ficar anos e anos assintomáticos, porque o processo de instalação da doença e desenvolvimento da doença ele é muito lento. Então, quando a pessoa começa a apresentar os primeiros sinais e sintomas, ela já está num estágio muito evoluído da doença. E aí, consequentemente, esse indivíduo, né, esse paciente, ele vai necessitar de um transplante de fígado. Cerca de 12 a 43% dos indivíduos eles são responsivos ao transplante. No entanto, com o passar do tempo, esse paciente ele pode ter uma piora novamente, caso ele não seja tratado corretamente. E aí ele vai necessitar de um novo transplante. E aí, o que acontece, então, se esse indivíduo ele não procurar uma ajuda, né? Ele não se cuidar? Ele vai ter a perda desse enxerto e, consequentemente, ele vai evoluir para o óbito. Além disso, é muito relatado pela literatura também que existe uma correlação direta entre tumores malignos, hepatobiliares e a CBP. Acredita-se que a CBP ela é como se fosse um processo primário que evolui para um tumor. No entanto, muitas das pessoas só descobrem o tumor, né? Porque, como eu falei, o processo de instalação da doença ele é muito lento e muito tardio. Então, a pessoa ela só vai observar esses sinais e sintomas muito mais à frente. Bom, e aí falando, né, em termos farmacológicos, como eu mencionei logo no início, atualmente a gente tem a presença do ácido urdexiticólico, que é o tratamento de primeira linha, como eu falei, tem se mostrado, né, bastante promissor. E no caso de indivíduos que não são responsivos a esse tratamento de primeira linha, é introduzido esse fármaco de segunda linha, que é o ácido obetichólico. Tá? E isso torna, então, o manejo da doença bastante desafiador. E aí, nesse processo de se encontrar fármacos, né, que pudessem atuar nessa doença a fim de regredir, né, esse processo de desenvolvimento da doença, vários fármacos se mostraram úteis, como eu mostrei anteriormente, né, os fármacos de primeira e segunda linha, outros se mostraram totalmente ineficazes e outros ainda se mostraram altamente perigosos de biliar. Então, a gente tem alguns exemplos que, inclusive, o artigo cita, que é a coxina, que é um agente antifibrótico, o caso da silimarina, que é proveniente de uma erva floral, a talidomida, além de alguns agentes imunossupressores direto, por exemplo. E aí, né, o artigo relata que não se mostraram eficazes e alguns deles aqui, inclusive, se mostraram altamente perigosos. Bom, então, pessoal, eu não vou fazer aquele apanhado que eu costumo falar, né, sempre nas minhas apresentações, mas eu queria destacar aqui, como a gente sempre fala, né, o processo de desenvolvimento de novos medicamentos através de moléculas inovadoras é um processo que demanda muito tempo. Né? A gente sabe que demora aí, aproximadamente 12 anos, investimento financeiro aí de aproximadamente 2 bilhões de dólares, podendo inclusive ser até mais. Né? E aí, é necessário que exista todo aquele escrutínio, né, da molécula, os testes preclínicos que ocorrem em animais, os testes clínicos que ocorrem em seres humanos, até que esse fármaco, esse medicamento, na verdade, né, ele chega ali até a indústria farmacêutica. E aí o reposicionamento de fármacos, ele surge como uma estratégia interessante, principalmente porque ele pode ser utilizado, e é uma grande vantagem dele, ser utilizado no caso de doenças raras, negligenciadas, de pandemias, e aqui nesse caso a gente está tratando de uma doença rara, inclusive autoimune, né, que é a CBP. Então o reposicionamento dentro dessa doença em específico se faz muito interessante, né? E aí, vantagens do reposicionamento. Encurtar esse tempo que é empregado frente ao desenvolvimento de um novo medicamento. A questão financeira, né, aproximadamente aí 1 milhão de dólares, né? Enfim, então o que você vai empregar, não só de tempo, mas também de dinheiro, é muito menor. E aí, inclusive, né, o artigo ele vai denominar, achei essas terminologias muito interessantes, o reposicionamento de fármacos como reprofiling, ou ainda ele vai denominar de
agora eu esqueci o nome, mas eu acho que ele fala reutilização, né? Então, eu achei muito interessante essas outras nomenclaturas que ele traz a respeito do reposicionamento. Bom, e aí, o que seria então o reposicionamento, né, a nível conceitual? Então, o reposicionamento de fármacos ele vai envolver a exploração de novos usos médicos para medicamentos existentes, incluindo fármacos aprovados, continuados em investigação. A gente sempre comenta que dentro do reposicionamento é interessante você reposicionar uma molécula que já esteja aprovada, né, no caso pelo FDA nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, pela Anvisa, né, ou pelo menos reposicionar o fármaco que ainda esteja sob processo de investigação. E aí, como a nova indicação ela se baseia em dados de segurança, farmacocinéticos e de fabricação já disponíveis, o reposicionamento ele pode representar uma maneira rápida de desenvolver moléculas, e aí nem sempre essas moléculas são tão inovadoras assim, né, como no caso, por exemplo, do talidomida, e encontrou um interesse especial, como eu falei, nos campos de doenças raras negligenciadas e em casos de pandemia, por exemplo. E aí vale destacar que o reposicionamento de fármacos ele é pautado numa comprovação científica, numa comprovação clínica e numa comprovação experimental. E ele não deve ser confundido em hipótese alguma com o uso off-label de medicamentos, né? A gente sabe que o uso off-label de medicamentos é o uso muitas das vezes indiscriminado daquela substância química. Não existe comprovação clínica, científica, experimental que embase aquela utilização. Então, eu gosto muito de trazer o exemplo de um paciente pediátrico, né? Muitas das vezes, a dosagem que é prescrevida para aquele paciente terapêutico, para aquele paciente pediátrico, ele está fora do esquema terapêutico previsto em bula. E aí, uma pergunta que a gente costuma fazer dentro do reposicionamento de fármacos, falando especificamente do uso off-label de medicamentos, será que os riscos eles vão superar os benefícios? Porque muitas das vezes você pode observar uma melhora, né, dessa criança, mas ao mesmo tempo você pode observar a toxicidade e até mesmo levar essa criança aí ao óbito. Bom, e aí então quais são as estratégias de reposicionamento que existem, né? Essas estratégias de reposicionamento, elas podem ser centradas na molécula, e é importante se conhecer a estrutura química daquela molécula, né, daquele fármaco, a fim de se conhecer quais alvos que ele irá atuar, a fim de modular e modificar o curso daquela doença, melhorando a condição, inclusive, do paciente. Mas essa estratégia ela também pode ser centrada na doença, e aí a gente tem o que a gente denomina de bioinformática. Anteriormente a gente tem a quimioinformática. E aí a bioinformática é muito importante você conhecer a fisiopatologia da doença, aspectos mecanicísticos, moleculares que estão por detrás daquela doença, a fim de se observar os principais fármacos que podem atuar naquela doença, modulando esses alvos e melhorando, então, a condição do paciente, porque você tem a modulação do curso da doença. E aí, dentro do reposicionamento de fármacos em sílico, as informações em larga escala elas são representadas como rede inicialmente analisadas pelo método da teoria de gráficos, que vai aplicar o conceito da biologia dos sistemas. Então, aquele discurso que a gente sempre traz, né, de que a biologia dos sistemas ela tinha uma visão mais reducionista, né, de que o fármaco ele vai atuar sobre o seu alvo, ou seja, sobre o seu receptor, e aí suas ações, né, seus efeitos vão ser decorrentes dessa ação fármaco-receptor, dessa ligação, perdão. No entanto, o que se sabe atualmente é que a biologia dos sistemas ela tem uma visão mais holística, de que o fármaco ele pode atuar sobre diversos alvos, modulando esses alvos e, consequentemente, melhorando a condição do paciente e melhorando a condição, né, movendo o curso daquela doença. Além disso, ferramentas da teoria de rede elas são utilizadas para elucidar a relação entre as propriedades do interactoma humano, sua organização funcional e as consequências de perturbações nesse arranjo. Então, quando a gente fala também de interactoma, a gente está falando do conjunto de interações biológicas que ocorrem dentro daquela célula. E aí, que interações biológicas poderiam ser essas, né? A interação entre um gene, uma proteína, um fármaco, e isso constitui o que a gente conhece como ciências ômicas, né? As ciências ômicas envolvem o estudo da transcriptômica, da metabolômica, da proteômica, da genômica, e assim por diante. E aí, a gente tem, então, a construção de uma rede, né? A medicina de rede, a todos esses conjuntos de interação, eles vão formar, exemplo, uma rede.
E aí, quando a gente fala sobre análise de rede, eu gosto de trazer muito essa imagem dos pesquisadores no SEBEC e colaboradores, porque a gente consegue observar de forma bem clara, né, que os nós, ou seja, esses círculozinhos, também denominados pela literatura de vértices, eles podem representar um gene, eles podem representar uma proteína, podem representar uma doença, podem representar um fármaco. E aí as conexões, também denominadas, né, de bordas, fluxo de informações, né, conectores, eles vão, de fato, conectar uma interação entre um gene, uma proteína, uma proteína, uma proteína, uma proteína, um fármaco. E aí, nesse caso aqui, a gente tem a presença de genes que estão desregulados, né, nós que estão desregulados. E aí eles tendem a se agregar, formando, inclusive, o que a gente chama de módulos. E aí a gente tem aqui em laranjinha um exemplo de módulo de doença, de genes desregulados, e eles podem estar infra ou suprarregulados, que no caso estão levando a uma perturbação desse sistema. E no caso a gente tem aqui um exemplo de módulo de fármacos, que também são considerados perturbações dentro do sistema. Mas aí qual seria a diferença então dessas perturbações? Os genes, eles podem provocar o que a gente chama de uma perturbação que não é benéfica, né? Porque eles estão caracterizando aqui a assinatura de uma determinada doença. Já no caso aqui dos fármacos, os fármacos são considerados perturbações dentro desse sistema local do interactoma. No entanto, são considerados perturbações benéficas, porque eles estão atuando dentro dessa rede a fim de melhorar a condição do paciente. Ok? Bom, e aí, ainda falando um pouquinho sobre essa imagem aqui, porque outros alunos podem estar vendo depois nessa apresentação, dentro de uma análise de rede, vários parâmetros topológicos de redes podem ser analisados. Então, a gente pode ter o cálculo, né, por exemplo, da proximidade do nó, né, que seria calcular a proximidade, por exemplo, entre um gene e um outro gene, ou entre o gene uma proteína e um fármaco, por exemplo. A gente pode ter o cálculo de quantos nós existem dentro dessa rede. A gente pode ter avaliação de parâmetros de centralidade, intermediação e assim por diante. Bom, portanto, o objetivo deste trabalho foi estabelecer uma estrutura de reposicionamento de fármacos para encontrar potenciais agentes terapêuticos na colangite biliar primária, e os estudos foram embasados, então, na identificação de fármacos direcionados a vias relevantes derivadas de um impulso expandido de genes envolvidos em diferentes estágios da doença. Então, aqui no caso, né, como assim a gente já viu em outras apresentações, ele vai avaliar os estágios da colangite. Bom, e quais então foram os métodos empregados nesse trabalho? Então, inicialmente, ele fez a coleta desses dados, né? Então, ele compilou todas as informações dos genes associados a essa doença através de 3 bases de dados, que foram a base de dados Medline, que contém um grande conjunto de informações sobre ciências da saúde, né? O PubMed, que já é de nosso conhecimento, e o DisGenetic, que contém um grande número de informações de associações, de interações entre genes, proteínas, genes e doenças, tá? E aí ele estabeleceu um filtro, assim como a gente faz dentro dos nossos projetos. Então ele estabeleceu um filtro de tempo de 1990 a 2021. Ele não disse o porquê, né, desse período de tempo de 1990. Talvez porque foi o momento em que essa doença começou a ter, né, uma divulgação maior, não sei. Ele utilizou alguns descritores, né, algumas palavras-chave, que foram a colangite biliar primária, ou a cirrose biliar, ou ainda a sigla CBP, e no caso, né, genes ou gene. Ele utilizou o filtro de espécie humana e língua apenas artigos em inglês. Bom, e aí a partir do momento que ele fez, né, a coleta desses dados, a filtragem desses dados, ele obteve o que ele denominou aqui nesse artigo de genes sementes, tá? E aí, a partir do momento que ele obteve, então, esses genes sementes, ele classificou esses genes de acordo, né, com o estágio primário da doença, então, genes que estão associados à fase primária da colangite, genes que estão associados à fase mais tardia da colangite e genes que estão presentes numa fase que ele denomina de fase não especificada, né, que aqui seria o Unspecific Stage, que ele vai, inclusive, denominar pela sigla
o S. Bom, e aí eu gostei muito dessa figura 4, porque apesar de se tratar de um artigo original, né, muita gente acaba confundindo o reposicionamento de fármacos com artigos baseados em revisão sistemática, mas não é, né? A gente se utiliza de repositórios de dados da internet, mas no caso são dados totalmente originais, né? E aí ele fez aqui um fluxograma baseado na metodologia Prisma, que é a metodologia indicada, né, para revisões sistemáticas. Então ele diz que aqui ele obteve um total de 1.852 artigos, quando ele aplicou todas aquelas palavras-chave que eu mencionei anteriormente, e ele aplicou esses filtros. E aí, 2 pesquisadores ficaram responsáveis por cada um observar qual artigo seria elegível para entrar nesse estudo, para que depois eles fizessem a estratificação dos genes que estariam associados à colangite biliar. E aí, no caso, eles removeram artigos que tivessem duplicidade, multiplicidade, e aí eles obtiveram um total de 1.292 artigos. Feito isso, eles observaram que, então, 588 artigos é que entrariam no estudo, porque eles também excluíram esses artigos baseados no título e no resumo. Então, a partir do momento que eles excluíram esses artigos que estariam em multiplicidade e duplicidade, eles avaliaram esses artigos quanto ao título e resumo. Ainda não leram esses artigos na íntegra, apenas estão fazendo esse processo de filtragem. Obtiveram 588 artigos. Aí, a partir desse momento, é que esses 588 seriam elegíveis, né, para serem lidos na íntegra. No entanto, eles dizem o seguinte, que 107 artigos foram excluídos, porque eles estavam envolvidos com outras doenças colestáticas e com a PSC. E aí, uma informação muito útil, né? A colangite biliar primária, ela também pode ser denominada de colangite esclerosante primária. E aí, a colangite esclerosante primária, ela recebe essa sigla, né? PSC. E aí, a colangite esclerosante, ela acaba sendo muito confundida com os outros tipos de colangite. Por quê? Porque a colangite esclerosante, ela pode ser subdividida em 3 tipos. Ela pode ser dividida na primária, que é a que a gente está mencionando aqui nesse artigo, né, que são provenientes de doenças autoimunes. Ela pode ser uma colangite secundária, esclerosante secundária, e aí ela pode ser proveniente, por exemplo, de um HIV, se esse paciente ele tem um histórico prévio, por exemplo, de pedra biliar, e ele pode ser ainda denominado também de colangite ascendente, que no caso é proveniente aí de algum tipo de infecção bacteriana. Então, para não ter esse envolvimento, né, e ao mesmo tempo essa confusão de informações, ele manteve apenas a sigla CBP e não as outras siglas das outras denominações, que a colangite esclerosante ela pode ter, ok? Bom, então ele incluiu nesse estudo aí 481 artigos, e aí esses 481 artigos é que foram elegíveis para o trabalho e que foram lidos na íntegra. E aí, como eu falei, né, 2 pesquisadores, o pesquisador ES e o pesquisador GP, eles são responsáveis por fazer essa seleção desses artigos, desse trabalho. Então, eles excluíram quanto ao título e resumo, e aí, ao total, eles tiveram os 488 artigos que eles leram na íntegra, e aí fizeram a extração dos genes que estariam associados à colangite em cada um desses artigos, e aí eles plotaram essas informações em uma tabela. E o que acontece quando esses pesquisadores eles entram em discordância, né? Existe um terceiro pesquisador, que aqui no caso ele denomina de pesquisador FP, que é responsável por resolver essa intercorrência entre esses 2 pesquisadores. E aí é esse terceiro pesquisador que é responsável, né, por resolver esse problema e tomar a decisão final se aquele gene ele será introduzido no trabalho ou não. Bom, e aí a primeira metodologia, então, de fato, que ele realiza, né, após ter feito a seleção desses artigos, seria a pontuação GBA que ele vai dar a esses genes sementes que foram coletados, que aqui ele vai denominar, né, como sendo uma pontuação de relevância. Essa é a palavra, né? Esse score GBA é uma pontuação de relevância.
E aí, como que essa pontuação de relevância ela é calculada? Ela pode variar de 0 a 1. E ela ele é um score, né, presente na ferramenta do DigiGenet. Como eu falei, essa ferramenta do DigiGenet, ele contém associações de doenças genéticas, né, de doenças, distúrbios característicos, fenótipos humanos clínicos ou anormais. Então, ele quer observar o quão relevante é aquele gene dentro da colangite biliar. O quão de certeza ele está envolvido com essa doença. E aí ele vai receber essa pontuação. Sendo que essa pontuação, ela depende de algumas variáveis. E aí, que variáveis seriam essas? Então, para esse GDA ele ser de 0 a 1, deve-se levar em consideração, né, o número de publicações que suportam essa associação. Além disso, os tipos de fonte, ou seja, o nível de curadoria e também o tipo de micro-organismo que ele está trabalhando. Sabe-se que aquilo de maior interesse para eles são das espécies Homo sapiens, né? Então, eles teriam uma maior pontuação frente às publicações que envolvem experimentos com animais. Então, essa é a equação, né, que se tem para fazer esse cálculo de GDA. Então, como ele falou, C depende do número de fontes selecionadas que suportam o GDA, menos, né, mais M, que depende das fontes não humanas de apoio, mais esse EMI, né, que representa as fontes de estudos presentes no GWAS, que é uma plataforma, um repositório, na verdade, que contém informações apenas de genes totalmente sequenciados, tá? E mais L, que é o número de publicações de fontes de mineração, né? Textos que suportam o GDA, ou seja, o número de publicações que existem falando da colangite. Bom, e aí, isso é feito somente para a ferramenta do DigiGenet. Genes que foram extraídos das ferramentas do Medline e do PubMed, ele diz que foi atribuída uma pontuação máxima a esse GDA, ou seja, a pontuação referente a 1. Isso porque essas duas plataformas, elas são plataformas que elas são curadas manualmente, né? Então, elas contêm um conjunto de informações muito robustas, tá? E, consequentemente, se essas informações elas são robustas, elas tendem a ser confiáveis, tá ok? Então, esse único score, ele foi calculado para genes semente que foram provenientes aí do DigiGenet, do Medline e do PubMed, eles receberam um GDA referente a 1. Bom, feito isso, ele parte para a segunda etapa, que é a etapa de prioritarização desses genes associados à doença baseado em índice. Então, após a identificação do conjunto de genes sementes, esses dados eles foram coletados e eles foram utilizados como porta de entrada, né, para a ferramenta do BioRange, que contém informações de interação proteína-proteína humana. E aí ele diz que essa abordagem computacional de prioritarização de genes, ele explora informações topológicas, ou seja, relacionadas à estrutura da rede, derivadas da reconstrução e análise de rede de interação proteína-proteína, bem como outras características para fornecer informações sobre o papel do gene no início e no desenvolvimento da doença. Então, assim como ele fez para os genes sementes, que ele avaliou quais genes estavam no estágio mais avançado da doença, estágio mais primário da doença e um estágio não especificado, aqui na prioritarização, ele também vai avaliar quais genes estariam no estágio mais tardio, mais inicial e não especificado. E aí, aplica-se uma abordagem combinada que consiste em um processo de difusão de rede e modelos de aprendizado de máquina, ML, para fornecer uma classificação de proximidade ou envolvimento com a colangite biliar primária. Então, eu confesso para vocês que essa metodologia ela foi bem confusa, porque ele envolve um material suplementar que é extremamente extenso, cheio de contas, que tem a presença, né, não só de equações, e são equações que elas são contínuas, né? Não é algo que você tem uma interrupção e você parte para um outro pensamento, né? Se você erra em um determinado etapa da conta, né, você perde todos os cálculos que vêm a seguir. A gente sabe que isso é aprendizado de máquina, né? Geralmente,
os softwares eles fazem esse cálculo, mas é um cálculo assim, que envolve matriz, então foi bem de difícil entendimento. Mas ele diz que esse processo de prioritarização desses genes, né, ele se baseia em difusão de calor dentro dessa rede. Então, é um processo extensivamente empregado na medicina de rede e biologia dos sistemas. Achei interessante, porque até então a gente nunca tinha visto um artigo que se utilizasse dessa metodologia, né? Com relevância na prioritarização desses genes que estão associados à doença, reposicionamento de fármacos e estratificação de pacientes, entre outras aplicações. E aí, qual seria a teoria, então, dessa difusão de calor? Consiste na exploração do conceito de difusão de calor como um fluxo de calor que se difunde ao longo do tempo em um meio, em uma rede de interação proteína-proteína, em uma determinada quantidade de calor virtual, que flui de nós, onde é maior, para nós, onde é menor, de acordo com suas conexões mútuas. E como isso funciona na prática? Né? Na prática, o processo é realizado a partir de um subconjunto de nós sementes quentes, né, que ele vai denominar aqui de DAGs, após o que esse calor se difunde pela rede de acordo com a sua topologia. Então, após um lapso de tempo arbitrário, a distribuição de calor final, que geralmente favorece os nós proximais aos nós quentes, é quantificada e ela gera uma classificação de proximidade que pode ser usada para identificar um subconjunto de genes que estão intimamente associados aos genes sementes selecionados. Então, aqui, de forma bem simplória, ele está querendo avaliar daquele conjunto de nós sementes, que aqui ele denominou, né, de nós quentes, ele quer encontrar um subconjunto de genes que são próximos a esses genes de interesse. Por que ele fez? Ele utilizou como porta, como informação de entrada por BioGrid, esses nós sementes, esses nós quentes. E aí o BioGrid, se ele é um repositório de interação proteína-proteína, ele está avaliando outros genes, outras proteínas que interagem com esses genes sementes, né? Genes que até anteriormente não foram citados. E aí ele está avaliando e observando, dentre esses, quais que têm maior proximidade com esses genes que foram relatados anteriormente. E aí ele cria um subconjunto de genes, ele cria uma outra informação. E aí ele diz, inclusive, que 150 genes foram classificados, né, como sendo, então, esses genes verdadeiramente positivos, que ele vai falar um pouquinho mais adiante, que são os genes LP. Então, 150 genes estão altamente próximos, através desse cálculo, né, de difusão de calor, desses genes sementes. Tá? Então, eles estão relacionados, né, correlacionados com a colangite biliar primária. Bom, e as classificações desse processo de difusão, eles são explorados por meio de um modelo de aprendizado de máquina adaptativo positivo não marcado, que eles chamam aqui de APU, para fornecer conjuntos de genes associados à doença putativa confiáveis. Então, aqui ele vai criar esse conjunto de genes que eles chamam de genes provavelmente positivos, genes próximos aos genes sementes. E esse modelo, né, adaptativo positivo não marcado, através da técnica de machine learning, ele é uma configuração na qual apenas um conjunto de instâncias positivas é rotulado, ou seja, né, genes sementes verdadeiros. Enquanto o conjunto de genes que não foi rotulado, ele supera um problema da classificação binária precisa, como sendo verdadeiro ou falso, né, se ele está associado ou não associado àquela doença. E aí as instâncias não marcadas, ou seja, aqueles que não foram rotulados, eles são classificados como genes, né, negativos verdadeiros, ou seja, não estão associados a doenças, ou genes putativos previstos. E aí, no final dessa etapa, um conjunto de genes, ou seja, 150 genes, que foram associados, então, à doença. Tá? E aí, depois, ele parte para a terceira etapa, no qual ele vai fazer uma análise de enriquecimento funcional de via e ele vai observar, então, quais seriam, né, os possíveis candidatos a fármacos a serem reposicionados dentro da colangite, levando-se em consideração os 3 estágios que ele já mencionou. Então, essa análise funcional ela foi feita através da ferramenta do FGSalt, tá? Até, inclusive, foi uma ferramenta que a gente explorou na minha apresentação do ano passado.
E essa ferramenta do WebGSalt, ela contém informações de alguns bancos de dados compilados dentro dela, que é o Kaggle, Recton, RugBank, esse Glad4U, que é banco de dados farmacológicos, e aí eles foram utilizados, né, como uma categoria de enriquecimento. Ele diz que aqui na verdade seria mais o setup, né, da ferramenta, que ele diz que os genes, o número de genes mínimos para ser utilizado dentro dessa ferramenta é de 5 e o máximo era de 2.000. E aí, assim como a gente faz no nosso projeto, esses genes, eles precisam receber uma lista de referência, né? Eles precisam ter uma uniformização da sua linguagem. E aí, que no caso, eles foram uniformizados, né, para o genoma humano. E em seguida foi feita, então, essa análise de enriquecimento. Eu vou falar aqui no próximo slide, mas essa análise de enriquecimento dentro da plataforma do WebGSalt, ela pode ser feita de duas formas. Ela pode ser feita através daquela análise de enriquecimento comum que a gente já observa, que é a GSEA, ou ela pode ser feita através de superrepresentação, que até então não tinha ouvido falar também, que é esse ORA. Qual é a diferença entre um e outro? A análise de enriquecimento através da superrepresentação, da ORA, ela vai partir de uma lista de genes. Você não tem um ranqueamento desses genes, você parte de uma lista de genes, que de fato é isso que ele está partindo aqui. Ele não ranqueou esses genes, ele observou, sim, se esse gene, se ele fazia parte daquela doença, né? Mas ele não ranqueou esses genes. Agora, quando a gente fala da análise de enriquecimento GSEA, você parte de um ranqueamento prévio desses genes, para você poder rodar esse setup. E ele se baseia no teste exato de Fischer. O método de Benjamin e Rauschenberg ele foi usado para explicar uma taxa de falsa descoberta com um valor de 5%. E aí esse teste, né, de Benjamin e Rauschenberg, de FDR, ele é muito utilizado porque ele se baseia no teste de hipóteses múltiplas. Então, ele não está baseado em uma única hipótese, de que um gene, por exemplo, ele pode ser reposicionado por um único fármaco, mas sim de múltiplas hipóteses, de que vários genes podem ser modulados dentro daquela doença, dependente do estágio, e esses genes eles podem ser modulados por diversos fármacos e não por um único fármaco, ok? Bom, então, não sei se vai rodar sozinho o vídeo, tá? Então, essa é a ferramenta. Então, você bota seu organismo de interesse, o método de análise que você quer. Então, aqui ele está a partir do superrepresentação. Esse foi o anterior que eu falei, que baseia no ranqueamento para eliminar. A análise funcional que você quer fazer, se você quer fazer análise de enriquecimento de via, se você quer encontrar os fármacos a serem reposicionados, se você quer avaliar doenças, tem essa opção também. Você insere aqui os identificadores, tá, desses genes. Então, você tem como fazer também o upload desses genes aqui dentro. E você tem parâmetros adicionais, né, mais avançados, que aqui seria o setup da ferramenta. Então, o número 5 mínimo, né, de genes por categoria, o número máximo de genes de 2.000. Nível de significância, no caso aqui, seria o FDR de 5%. Ok? Então, basicamente, essa seria a metodologia dessa ferramenta para fazer a análise de enriquecimento funcional de via e de fármacos. Bom, e a figura 5, ela apresenta, né, o fluxo de trabalho para os genes sementes originais, que foi aquele que ele aplicou, então, o score GDA. Então, ele obteve, através desses 488 artigos elegíveis, né, 1.498 genes iniciais. Após esse processo de exclusão dos genes que, inclusive, estavam em duplicado, né, e tal, obteve-se um total de 1.121 genes curados. E desses 1.121 genes, 238 estavam associados aos estágios 1 e 2 da colangite biliar primária. 183 genes sementes estavam associados aos estágios 3 e 4 da colangite biliar primária e 728 genes não tiveram, né, seu estágio especificado. Feito isso, esses genes eles foram inseridos na ferramenta, tá, do WebGSalt que eu acabei de mostrar anteriormente, e eles foram avaliados quanto ao seu enriquecimento funcional de via, e aí foram feitos através, né, do Kaggle e do Recton,
ou não, né? E foi analisado também, foi feito esse enriquecimento de via funcional, através do reposicionamento de fármacos, no qual ele utilizou aqui o drug back, tá? Utilizando, então, esse setup de superrepresentação desses genes. Bom, já a figura 6, ela apresenta, né, essa análise de enriquecimento, mas no que tange aos genes que ele denominou aqui, né, de genes verdadeiramente positivos, que é esse subconjunto de genes que ele criou, esses genes LP. Então, 1.121 genes, né, que foram obtidos ao total desse processo de exclusão, os genes que estavam duplicados, e aí ele fez a propagação da rede, ou seja, essa difusão de calor, a metodologia da difusão de calor. E aí ele obteve um total de 150 genes que estariam associados, então, à colangite. E aí, 150 genes, então, eles serviram, né, como informação de entrada para a ferramenta do WebGestalt, onde foi feita uma análise de enriquecimento de via e também uma análise de enriquecimento associado ao reposicionamento de fármacos para esses 150 genes. A figura 7, ela representa apenas um fluxograma de trabalho para essa parte da difusão de calor, né, da prioritarização dos genes. Então, ele diz, né, que foi utilizado o banco de dados BioGrid, que contém informações de interação proteína-proteína humana, né? E aí foi observado as interações que podem ocorrer entre esses genes sementes e essas informações presentes no BioGrid. Feito isso, ele aplicou essa metodologia de difusão de calor da rede, né, pelo método de machine learning, de aprendizado de máquina, né, em um lapso de tempo que ele já estabeleceu através dessa transferência de calor, e aí ele obteve um N total de 150 genes, que seriam genes próximos, então, a esse gene semente, que ele também denomina de genes quentes, e depois foi avaliado, então, não só o enriquecimento de vírus, mas os possíveis candidatos a fármacos para serem reposicionados dentro desses genes provavelmente positivos. Bom, em relação aos resultados, então a tabela suplementar 1, ela é bem extensa, né? Ela tem 1.121 genes, como a gente já falou anteriormente, né? Eu trouxe apenas aqui uma parte, que são esses genes sementes, né? E aí, esses genes sementes, como a gente observa aqui na segunda coluna, eles foram classificados quanto aos seus estágios, né? Estágio primário, tardio e não especificado. A simbologia única desses genes, de acordo com o genoma humano, como a gente faz no nosso trabalho. O GDA, o score GDA, né, que podia variar entre 0 a 1, como eu mencionei anteriormente, e o PMD, ou seja, o identificador lá do PubMed, desses genes, perdão. E ele diz que 150 genes, então, LP, cada um com sua pontuação de relevância, foram identificados como candidatos potenciais para o reposicionamento, né, para o reaproveitamento de fármacos e a análise de via em cada um desses estágios. Além disso, os genes sementes usados como entrada para o algoritmo APU modificado, né, então foi avaliado um estágio que esse gene se encontrava, não só os genes sementes, mas também esses genes verdadeiramente positivos. Bom, e aí a tabela suplementar 2, ela apresenta esse enriquecimento dos fármacos a serem reposicionados dentro desses genes sementes. Tá? Isso dentro da ferramenta lá do WebGestalt, onde ele consegue avaliar essa sobre-representação de genes. Então, a gente observa aqui na primeira coluna, né, os estágios desses genes, né, e o nome aqui, no caso, do gene. A descrição seria o nome do fármaco de interesse. Então, também é uma lista, é uma tabela, na verdade, né, bem extensa, são tabelas muito grandes, acho que, se eu não me engano, o PDF tem mais de 50 páginas, né, só de tabelas. Então, no caso, eu vou aqui dar destaque para aqueles que o artigo mencionou como sendo relevantes e que ele pontuou como sendo de interesse. Então, ele diz que, no caso dos genes sementes, aqueles, né, que apresentaram um valor de P significativo nos estágios mais tardios da colangite são o ácido taurônico e a ananquira. Né? O ácido taurônico estava envolvido com 27 genes, enquanto a ananquira ela estava envolvida, né, com 39 genes. A gente observa que o valor de P do ácido taurônico é de menos 3,77 vezes 10 elevado a menos 15,
e do Ananquira, né, um valor de P de 1,98 vezes 10 elevado a menos 3. Então, foram os dois principais fármacos que ele deu ênfase num estágio mais tardio. Para um estágio mais primário da colangite biliar primária, ele fala do fármaco amiximab, né, que teve um valor de P de 1,13 vezes 10 a menos 15. E nos estágios mais tardios da doença, estágios mais avançados da colangite, ele disse que possíveis candidatos a fármacos a serem reposicionados seria, né, a epipodofilotoxina, com valor de P de 1,94 vezes 10 a menos 10, e o TNF-alfa com valor de P de 2,26 vezes 10 a menos 9. Já em relação aos genes provavelmente positivos, aquele subconjunto de genes que ele criou, ele diz que nos estágios mais avançados, os principais fármacos candidatos ao reposicionamento poderiam ser, né, a gedamicina, que estaria envolvida com 11 genes, o elotinib, que teria associação com 11 genes dentro dessa doença, desse estágio mais avançado, e no caso os inibidores de EGFR, que teriam envolvimento aí com 12 genes aproximadamente. E aí, né, o valor de P da gedamicina é de 1,38 vezes 10 a menos 12. No caso do erlotinib, um valor de P de 3,24 vezes 10 a menos 14. E no caso dos inibidores, o valor de P de 3,44 vezes 10 a menos 13. Ele só dá ênfase nesses três principais fármacos. Já em relação à análise de enriquecimento de vias para os genes sementes, ele diz que, no caso dos estágios mais avançados, as principais vias enriquecidas foram a via do sistema imune inato, né, tem uma associação aí com 37 genes, a cascata do sistema complemento, tem uma associação com 10 genes, e também os receptores Toll-like, tem uma associação aí com 13 genes sementes. Tá? O valor de P para todos eles foi semelhante, né? O valor de P menor que 3,33 vezes 10 a menos 16. Já nos estágios mais avançados, as principais vias enriquecidas nesses genes sementes foram os anticorpos monoclonais e o vírus da infecção pelo Epstein-Barr, né? Associação com 26 genes, e do Epstein-Barr, associação com 20 genes. Já para os genes provavelmente positivos, as principais vias enriquecidas nos estágios mais precoces da doença seriam, né, a via do câncer de mama integrado, tendo associação aí com 18 genes, e o caso, né, dos mediadores de ubiquitina, teriam associação com 16 genes. O valor de P para ambos também foi semelhante, né, menor que 3,33 vezes 10 a menos 16. Percebam que essas tabelas aqui, tá, pessoal, não fui eu quem mexi nas tabelas, é uma distorção mesmo, né, do próprio artigo. Eu achei interessante essa figura 8, né, porque ele traz, então, o apanhado de todos os resultados que ele obteve, então, nesse trabalho, né? É como se fosse uma mensagem de casa, né, que a gente brinca. Então, aqui, na primeira imagem, a gente tem os estágios inespecíficos, né, da colangite biliar primária. Então, em relação aos genes provavelmente positivos, ele diz, né, que os principais candidatos a fármacos a serem reposicionados poderiam ser os BCAAs, a gedamicina, né, entre outros fármacos, e aí ele bota não só o valor de P, mas também o valor, né, de FDR. E aqui embaixo a gente teria, né, não só os principais candidatos a fármacos a serem reposicionados, mas também as principais vias enriquecidas dentro desses genes sementes. Então, a gente tem como principais candidatos a fármacos a serem reposicionados nos estágios específicos, né, para esses genes sementes. Os inibidores de interleucina, os inibidores de proteína quinase, por exemplo. E em relação às vias, né, que foram enriquecidas, a gente tem a via, por exemplo, do sistema imune, da sinalização de interleucina, entre outros. Já no estágio mais precoce da doença, mais primário da doença, em relação a esses genes sementes, os principais candidatos a fármacos que poderiam... Ali está meio distorcido. Mas poderia ser o arteminol, a muromonas, entre outros.
E em relação às principais vias que poderiam estar enriquecidas, seriam as vias, né, do sistema imune complemento, da cascata do complemento, da apoptose. E em relação a esse gene semente, os BCAAs, novamente, inclusive ele é um candidato, né, a ser posicionado nos 3 estágios da doença, principalmente para esses genes provavelmente positivos, né? Os inibidores de proteína quinase e assim por diante. E já nos estágios mais tardios da doença, o único fármaco que poderia ser reposicionado, no caso aqui, pelo gene semente, seria esse epipodofilotoxina. E aí as principais vias que estariam enriquecidas seriam os anticorpos monoclonais, a via do câncer, a via de sinalização de interleucina 18, por exemplo. E em relação ao gene semente, as principais vias enriquecidas foram, né, as moléculas de adesão celular, do câncer, a via do lúpus eritematoso sistêmico e assim por diante. E ele discute, né, que a ananquira, como mostrei lá para o gene sementes, ele é um antagonista do receptor de interleucina 1 recombinante, e ele foi eficaz, no caso, né, no tratamento de pacientes com sepse bacteriana grave. No entanto, não existe nenhum ensaio clínico ainda, né, em investigação para a colangite biliar primária. Fármacos que podem modular anormalidades imunológicas na colangite biliar primária, eles foram investigados, como, por exemplo, a budesonida, a ciclosporina e entre outros, né? Mostraram-se promissores em retardar a progressão, então, da doença. Desde os estágios, então, iniciais da colangite até os achados mais enriquecidos e significativos para o gene de semente foram o sistema imunológico inato, a cascata de receptores semelhante à toll-like, e a cascata de coagulação. Anticorpos monoclonais, a infecção pelo vírus Epstein-Barr, a via do câncer, imunoglobulinas e a via de sinalização da interleucina 18, eles foram descobertas mais enriquecidos e significativos nos estágios mais avançados, que inclusive ele mostrou na figura 8 anterior. Além disso, de acordo com a análise de enriquecimento, né, esses fármacos aqui, o abiximab, o muromonab, entre outros, foram os candidatos mais prováveis para os estágios mais iniciais da doença, enquanto que esse fármaco em específico, né, o epipodofilotoxina, é uma possibilidade para os estágios mais tardios. E quando analisado os genes verdadeiramente positivos, né, esses genes putativos, descobriu-se que os agentes antineovascularizantes, os BCAAs e os inibidores enzimáticos eram os agentes mais promissores para os estágios iniciais, enquanto que os inibidores de EGFR, como o erlotinib, eles eram eficazes apenas nos estágios mais tardios, e a gentamicina e a eutalosporina eram potencialmente eficazes, né, nos estágios inespecíficos, então, da colangite biliar primária. Um resultado intrigante é o enriquecimento encontrado para os antiestrogênios, juntamente com os andrógenos e as vias de sinalização integradas do câncer de mama para genes provavelmente positivos, né, independente dos seus estágios. Em mulheres e homens, o sistema imunológico reage de maneira distinta, sabemos. As fêmeas adultas elas têm umas respostas imunes inatas e adaptativas mais altas do que os machos adultos. E as mulheres elas são mais propensas do que os homens a desenvolverem doenças autoimunes, como, por exemplo, artrite reumatoide, esclerose múltipla, doenças hepáticas autoimunes e a colangite, que também é uma doença autoimune, apesar de terem, né, um menor risco de desenvolverem a maioria das doenças infecciosas com uma maior depuração viral, né? Inclusive, a gente vê isso dentro da Covid-19, maior expressão de linfócitos T, menor depuração viral do que os homens. Além disso, verificou-se que a rede imune intestinal para a sinalização da produção de IgA e as vias IBD, elas são enriquecidas para os genes provavelmente positivos, mais tardios. Anticorpos para a proteína caureticulina, no retículo endoplasmático, eles foram encontrados na colangite e a hepatite autoimune do tipo 1 em um estudo preliminar. E ele diz que o achado mais impressionante desse trabalho é a alta prevalência de anticorpos anti-caureticulina, IgA,
e o seu padrão de classe em 86 pacientes, né, com portadores da colangite, sugerindo, então, uma reatividade do sistema imunológico associado ao intestino, o que poderia, então, implicar em uma infecção intestinal ainda a ser identificado o agente, então, causador dessa infecção intestinal, que poderia ser, então, né, uma peça-chave para o início da colangite. Bom, o artigo ele apresenta algumas limitações, né? Ele diz que, em primeiro lugar, a falta de validação pré-clínica e clínica dos achados, ou seja, novas vias patogênicas, propostas e candidatos a fármacos, né, limitou o estudo, embora tal modelo ele possa ser usado em estudos para pesquisas dirigidas in vitro. Idealmente, isso deve combinar análises proteômicas e ensaios funcionais. E ele diz que, em segundo lugar, apesar dos rigorosos métodos bioinformáticos aqui empregados, os fibrados eles não produziram os resultados significativos esperados, embora não sejam considerados, então, fármacos eficazes no tratamento da colangite biliar primária. Portanto, pode-se concluir que a identificação de múltiplas vias hepáticas inesperadas, elas podem lançar uma nova luz sobre a patogênese extrahepática da colangite biliar primária, onde a microbiota intestinal, as interações de receptores de hormônios sexuais e as interações da medula óssea, eles podem desempenhar um papel em graus variados em diferentes estágios da doença. Além disso, na primeira fase, aminoácido de cadeia ramificada, a argidamicina, o ácido urdeoxicólico e os bioflavonoides, além desses outros fármacos, né, inclusive a curcumina, eles são candidatos terapêuticos interessantes que merecem uma avaliação experimental. Além disso, características farmacológicas, como inibidores específicos, né, da interleucina, TNF-alfa, inibidores de EGFR, eles poderiam ser testados para estágios particularmente mais avançados da doença. Bom, é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Karine, parabéns aí pela sua apresentação. Acho que você, a cada apresentação, tem mostrado aí um crescimento, né, um ganho de maturidade. Eu acho que a gente está aqui para isso mesmo, né? E eu vou inverter um pouco a ordem da dinâmica, porque, né, a gente está no horário aí do almoço dos alunos, então alguns chegam mais tarde, outros saem mais cedo. Enfim, e é importante que todo mundo tente, né, acompanhar o máximo possível. Então, antes de passar para todo mundo comentar, hoje eu vou meio que mudar e vou fazer minhas considerações primeiro, né? Então, assim, eu tenho algumas questões em relação a esse artigo, mas no geral eu gostei muito da gente estar vendo esse artigo hoje, porque não tem nada a ver com Covid, isso e aquilo, mas é a questão da metodologia. Então, acho que isso acaba sendo meio que uma coisa para todas as linhas de pesquisa que a gente vem desenvolvendo. Meu principal foco nesse momento é a metodologia. Não que a informação final não seja relevante. Dependendo do estudo, pode ser mais ou menos, né? Mas é realmente a gente discutir metodologias que a gente possa agregar nos nossos trabalhos e a gente conseguir ter trabalhos melhores. Então, isso é uma lógica que está associada aos artigos que a gente discute do trabalho do Felipe, mas se fala especialmente lá de DNA mitocondrial, HIV, é lógico que além da metodologia, a informação final vai ser importante, se relaciona com o nível de CD4 ou não, com interleucina, isso e aquilo, né? Assim como o da Camila, se vai mostrar que numa determinada região a mulher tem uma taxa de mortalidade prematura maior, menor do que o homem, isso é relacionado com também outras questões de vulnerabilidade socioeconômica. Essa informação, sem dúvida, é diretamente importante para embasar a discussão deles, né, ou até alguma medida a introdução. Mas é importante ver, né, como que os pesquisadores conseguiram fazer aquela avaliação. Porque se a gente quer fazer uma avaliação semelhante, então, eu sempre comento, né, entender a ideia geral do artigo, a gente entende com resumo. Agora, a gente vai comprar aquela informação ou não, vai depender de como aquele artigo foi desenvolvido. Então, acho que explorar a parte da metodologia é algo que nos interessa. E nesse artigo que você escolheu,
o que a gente vai trazer de informação final para a COVID? Tem um viés inflamatório também aí no meio, né? Mas quase todas as doenças têm inflamação, né? Também é uma coisa meio complexa, né? Nesse sentido. Então, a grande questão aí não é a doença que motivou o estudo, mas como o estudo foi conduzido e o paralelo que a gente pode fazer com o nosso trabalho. Então, eu gostei muito, porque apesar de eu não ter tido o tempo que eu gostaria para ver o artigo, né, que eu vi hoje de manhã, eu consegui ainda chegar na parte de algum material suplementar. Então, acho que é interessante a gente compartilhar com um grupo, especialmente para quem está lidando com os projetos associados ao reposição de fármacos, para ver lá, né? Acha que está trabalhando muito? Tá, mas não está sozinho, né? Porque se a gente for reparar aqui, e eu vou repassar isso depois, eles fizeram uma curadoria manual de todos os artigos. Eles não pegaram o on the fly lá e vamos ver que gene está aí. Não, eles foram lá e leram 600 e poucos artigos. Então, isso é uma coisa que já estava passando pela minha cabeça, não ler todos esses artigos de início, mas, de repente, depois que a gente chegar nos genes protagonistas ou nos módulos, talvez a gente voltar nos artigos para ver o que esses artigos têm a dizer desses genes. Porque é aquilo, né? A gente identificou esses genes, mas eles estão infrarregulados. Essa é uma informação que é importante, né? Até para a gente ver se o fármaco, que no final das contas pode aparecer ali como potencial para ser reposicionado, ele vai realmente perturbar a nossa rede da maneira que a gente precisa. Então, isso já estava meio que na minha cabeça, né? Então, ver esse artigo me reforçou isso, talvez só mudando meio que o fluxo aí de como isso vai ser feito, né? Mas aí a gente vai passar essa parte da metodologia, porque algumas coisas eu ainda fiquei na dúvida. Você mostrar parte do material suplementar. Esclareceu alguma coisa, mas ainda assim não pareceu que ele explorou tudo, né? Então, eu vou dividir aqui meu comentário também em relação ao artigo, especificamente, algumas coisas para comentar, né, do seu discurso, mas eu acho que, como eu já falei, né, você vem mostrando um crescimento a cada dia, eu fico muito feliz e acho que é isso, né, que a gente está aqui. Primeira coisa que é assustadora, de fato, né, é mostrar uma revista com fator de impacto de 4 e pouco, que é Qualis B2, na área da medicina 1, né? Então a gente vê que não tem mais aquela linearidade que tinha antes entre fator de impacto e Qualis. E pior, né? Você querer publicar numa revista B2 pagando R$12.000, impeditivo, né? É um surto coletivo dessas editoras, né? Só pesquisador europeu mesmo, da Suíça, vai conseguir pagar esse tipo de coisa, né? Acho que nenhum pesquisador brasileiro vai ter, né? Vai abrir mão de comprar algum insumo, alguma coisa para pagar isso na revista B2, ainda por cima, né? Mas, assim, algumas outras coisas que você comentou sobre a estratégia de reposição de fármacos. A gente já comentou, assim, como isso, falar de todas as estratégias é algo bem ousado, né? Porque é tanta coisa que a gente tem aí que tem uma similaridade, alguma coisa, mas aí você pode ter uma classificação diferente, né? Mas aqui, só para esclarecer essa visão macroscópica, então, o reposicionamento pode ser centrado na molécula ou centrado na doença e pode se utilizar de informática ou não, né? Então, como você falou, parece que centrado na molécula sempre vai estar associado aqui à informática, centrado na doença sempre vai estar associado à bioinformática. Se você quiser fazer um reposicionamento em sílico, centrado na molécula, você vai utilizar a quimioinformática. Se você quiser fazer um reposicionamento em sílico centrado na doença, você vai usar ferramentas de bioinformática. Mas tem gente que faz tudo isso na bancada, centrado na molécula, centrado na doença, né? Então, pega aquela molécula e vai testando em vários modelos de doença e vai vendo, né, em que dá, ou fazendo, né, ensaio de ligação com um montão de proteína, né, um montão de amostra biológica, ou vai pesquisando aí, né, numa doença, os mecanismos
que estão aí, né, as proteínas que estão envolvidas. Então, a gente tem a bancada molhada, né, também envolvida nesse processo, mas como também já foi discutido antes, gasta-se muito mais tempo e muito mais dinheiro. A informática trouxe celeridade nesse processo e também processos mais econômicos, né? Porque a gente precisa de um computador com mínimo de capacidade, acesso a alguns bancos de dados para desenvolver esse trabalho. Então, só refinando algumas coisas aí que poderiam ficar um pouco turvas, né? Assim como a questão do mecanismo de ação dos fármacos no modelo reducionista, na visão reducionista, e na visão holística que você introduziu, que perpassa a biologia dos sistemas, mas aí a gente tem algumas terminologias que se esbarram e não são a mesma coisa, né? Então, biologia dos sistemas, biologia de rede, medicina de rede. Então, a biologia dos sistemas envolve esse conceito, a conexão que tem entre as entidades biológicas dentro das células, então, no interatomo humano. Né? Já a biologia de rede é uma maneira de você ilustrar essas conexões através da teoria dos grafos. E que, no final das contas, ele nem utilizou aqui, né? Porque ele não colocou nenhuma redinha. Então, são conceitos que apresentam aí um nível de interseção, mas não são a mesma coisa. E aí, quando entra a medicina de rede? É quando você vai tentar, de repente, trazer essa visão da biologia de rede para um processo de saúde e doença, vamos dizer assim. Você não quer só mapear aquelas interações e como aquilo se relaciona, mas você quer modelar doenças a partir daquelas interações. Então, só a gente refinando aí, porque é lógico que não foi de uma vez só que eu entendi isso, né? A cabeça ia. A gente vai, a chave vai caindo à medida que a gente vai lendo, né? Então, no modelo reducionista, a gente tinha aquela coisa, uma doença, um alvo, um fármaco. Nessa visão mais holística, a gente tem uma rede de entidades biológicas, onde não necessariamente uma está associada com a doença, então talvez não seja um alvo só que você tem que modular, né? Você pode modular alguns alvos, né? Ou não aquela proteína em específico para poder chegar no tratamento da sua doença. Então, tendo aí essa utilização da ilustração por grafos e tal, você pode analisar a estrutura daquela rede, e aí entra a questão da topologia da rede e os parâmetros topológicos, que alguns a gente está mais familiarizado do que outros, né? Então, na minha apresentação, eu falei disso, ainda falei de betweenness, closeness, módulo e tal. Então, são várias maneiras de analisar a rede. E aqui esse artigo ele traz uma maneira diferente, mas que, a meu ver, não é desconectada do betweenness, não é desconectada do closeness, porque todos esses parâmetros, eles tentam buscar o quê? Eles tentam evidenciar nós que sejam protagonistas. Então, betweenness e closeness, às vezes, um nó em específico, né? E no módulo, aí já não falando de um nó, mas um conjunto de nós que podem ser interessantes e configurarem a assinatura dessa doença. Então, essas diferentes visões da mesma coisa ainda precisam ser um pouquinho mais trabalhadas, né? E aí, nem todos os genes desregulados, eles vão configurar módulos. Você pode ter genes desregulados, mas que não estejam contidos dentro de um módulo. Então, também não são coisas assim, sim, módulos lá apresentando vários genes desregulados, ou nem todos, né, mas genes interconectados. Você pode ter um genezinho ali meio que satélite que está desregulado, mas ele sozinho ele não está sendo relevante, a sua desregulação não estaria sendo relevante nessa doença. Então, são diferentes maneiras de ver aquele problema. E aí a gente vê vários artigos justamente para a gente perceber qual vai ser
a maneira que a gente vai analisar aquilo. Então, a gente vai ficar no closeness, no betweenness, a gente vai ver o módulo e vai tentar ver a proximidade entre os módulos, ou a gente vai tentar ver esses genes positivos, né? Que ele colocou aqui, né? Os genes LPs, né? Likely Positive Genes. Será que a gente vai por esse caminho, né? E aí você colocou que falou um pouquinho da teoria e ele realmente mostra no dado suplementar um documento cheio de vários algoritmos, como vários outros artigos que a gente viu que coloca isso mesmo no texto, né? E que a gente sabe agora que a gente tem vários programas que você vai fazer aquilo apertando um botão, né? E qual é a lógica que está por detrás disso? A minha dúvida ficou assim, será que você tem também um plugin no BioGrid, assim como tem o plugin no Cytoscape, onde a gente pode fazer a análise de rede? Porque o BioGrid é tipo o string, e a gente tem o string sozinho, para ver as interações entre as proteínas. Mas a gente também tem o Cytoscape, onde comporta o string, e entre outras coisas. Então, a gente pode não só construir a rede, como a gente pode analisar essa rede. E eu fiquei na dúvida se o BioGrid também tem essa capacidade, porque na metodologia, pelo menos eu não vi, ele não cita, né, que usou alguma outra plataforma ou alguma outra coisa para fazer essa análise, né? Mas a gente já vê que é uma coisa meio que automática, né, que vai estar tudo presente ali, e o programa faz esse cálculo. A gente tem que saber efetivamente que botão apertar e como inserir os dados para que essas informações elas surjam. A gente tem um input dos genes, e aí vai construir a rede e tal, não sei o quê, para ter o output desses genes likely positive, né? E aí, a questão da perturbação, né? Também é importante ver aí o discurso, porque você colocou da seguinte forma, né? Que a assinatura da doença abrange, então, nessa teoria, uma perturbação aí daquela rede, né? Um ponto localizado. E aí colocou isso como uma perturbação maléfica. E o fármaco, ele também pode ser entendido como uma perturbação, mas uma perturbação benéfica. E aí, por que eu acho importante prestar atenção nisso? Porque vai ser uma perturbação benéfica se você tiver sofrido previamente uma perturbação maléfica. Então, se aquela perturbação causada pelo fármaco, ele vai mexer com aquele sistema no sentido de corrigir a doença. Porque na ausência de uma doença, se aquele fármaco for utilizado, ele por si só vai ser uma perturbação que pode ser negativa. Então, só para tomar cuidado, né, ao falar algumas coisas, porque para uma plateia às vezes menos madura, pode ter aquela ideia, né, de que fármaco é uma coisa isenta de efeito negativo, né? Então, vamos lá, tomar tudo, porque se está aí é para ser tomado mesmo de qualquer forma. Então, às vezes, né, dependendo do nível de maturidade da plateia, como a gente vai para o YouTube, né, é sempre importante tomar cuidado com esse tipo de coisa. E aí, indo para a metodologia, né, então, achei bem interessante ele utilizar como uma fonte de dados artigos, né, a literatura, que é o que a gente faz, e que a gente, de todos os artigos que a gente discutiu, é pouco feito, né? E aí, assim, uma coisa que você colocou, né, sobre a originalidade dos dados, da metodologia Prisma, e o confundimento que às vezes, né, as pessoas menos familiarizadas com essa linha de pesquisa têm em relação ao trabalho. Mas, sem dúvida, a primeira parte de coleta de dados não deixa de ser uma revisão da literatura. E eu acho interessante ser sistematizada também. E a gente pode ver que, como está escrita a metodologia de vocês, nessa parte inicial, segue a mesma lógica que ele colocou. E aí, na hora de escrever os dados, talvez não aplique como ele fez aqui, estritamente como está na metodologia Prisma. Foram 2 pesquisadores, e aí o terceiro, não sei o quê, pará. Talvez não, mas a descrever todo esse fluxo,
o que foi obtido colocando as palavras-chave, com que filtros, em que período, e aí quantos artigos foram eliminados por duplicidade, isso, aquilo, aquilo outro. A gente não leu o resumo, a gente não leu o título para fazer um escrutínio maior, né? Porque iam ser 6.000 poucos artigos, mesmo os 600, né? Já era bastante coisa. Mas, como eu disse, depois a gente pode ter que voltar para esses artigos, né? Que bom que o material, logo de início, que a gente coloca no The Fly, vem dizendo de onde vem cada entidade biológica daquela que a gente rastreou, né? Então, depois, quando chega no resultado, que a gente vê que fez tudo manual, ele fala que usou o R em um dado momento. Fiquei pensando, será que ele utilizou o R para fazer mineração do texto? Eu não entendi por que ele utilizou, mas a gente viu que foi manual, né? Então, a gente tem que observar que em algum momento a gente vai ter que voltar para essa literatura, pelo menos para ver daqueles genes e proteínas que a gente identificou como os mais relevantes, o que se diz a respeito deles nesses artigos, né? Mas eu não entendi, naquele fluxograma, o que ele quis dizer com uma síntese qualitativa, uma síntese quantitativa. Aqui embaixo, né? Estudos incluídos baseados em síntese qualitativa. Foi depois dele ler tudo, então? Pelo que eu entendi, sim. Ele leu tudo, aí ficou com 481. Isso. E o que ele quis dizer depois, então, com estudos incluídos com uma síntese quantitativa? Quantitativo, para mim, seria o que ele incluiu depois de ter lido tudo, né? Agora, o qualitativo... Não, mas então, uma síntese qualitativa. Ele leu lá, ele falou que ia ler, né? Então, ele analisou a qualidade daquele artigo que contém informação. Tem o que eu quero? Ou não tem, né? Mas em relação à quantidade, eu estou pressupondo o qualitativo que é isso, mas o quantitativo, eu não consegui pressupor nada e a gente vê que o N é o mesmo, né? Foi no 481. E aí, na metodologia dele, ele não assim, acho que não ficou claro que ele também usou o Diginet. Eu acho que ficou meio... sugeriu-se que ele usou o Diginet quando ele utilizou esse GDA Score. Mas, assim, também não entendi quando que ele usou isso. Porque o Diginet, ele vai fornecer o GDA Score dos genes que ele identificar relacionados à doença. O que vem do estudo do GWS, o que vem da literatura, isso e aquilo outro. E aí, você mesmo falou que o que ele viu dos artigos, ele atribuiu tudo o máximo. Mas o que ele fez com esses valores? Porque ele não ranqueou. Não fez nada, ele só botou lá na tabela. Então, ele colocou na tabela do dado suplementar e não ranqueou. Então, assim, achei meio sem propósito. Não consegui entender. Até quando você fala da análise de enriquecimento, que pode ser baseada no ranqueamento prévio ou não, ele não utilizou uma análise de suprarrepresentação que você mesmo disse que não prevê um ranqueamento prévio. Então, no final das contas, por que ele fez um ranqueamento prévio? Não entendi nada, né? E eu até comentei um pouquinho sobre esse tipo de análise de enriquecimento lá na minha apresentação. Porque, no final das contas, o que você confronta, né? O seu conjunto de genes dentro de um conjunto de genes existentes. Nesse conjunto de genes existentes, você vê que alguns que vão estar principalmente associados a um tipo de via, e aí você quer saber se o seu conjuntinho de genes vai estar dentro desse pequeno universo ou não, né? Por isso que tem o teste de Fischer, o fator, né, o false discovery rate, para você ver o quanto dos seus genes está contido dentro desse universo de genes que está associado a algum papel biológico, alguma via e tal, né? Então, algumas coisas eu fiquei sem entender, né? Por que ele acabou fazendo isso, né? E aí ele chegou nessa parte da priorização dos genes, que ele já que, né, botou no genes sementes, foi o input que ele fez no BioGrid para ver as conexões, né? E aí ele expandiu, então, essa rede para poder fazer essa análise da difusão de calor, que para mim é uma lógica muito próxima da questão do closeness,
e do Betweenness, para ele poder identificar os genes que seriam protagonistas, né? E aí também não entendi por que ele faz a avaliação funcional antes da priorização, ou sem considerar a priorização, e depois de fazer a priorização, né? Assim, me parece que a lógica é realmente você meio que afunilar, você filtrar, né? Porque se ele fazer essa priorização, talvez o universo dele fosse muito maior e talvez menos preciso ali. Enfim, talvez tenha sido um trabalho muito grande, não tão necessário assim. E aí, pensando na nossa lógica do nosso projeto, né? A gente só pensa em fazer a análise de enriquecimento depois que a gente tiver feito a priorização. Eu acho que ele vai estar lidando com muita informação. Quando a gente vê os dados suplementares, a gente baixa uma pasta do zip com várias pastinhas dentro, é muita coisa, né? Muita informação ali, mas acho que é bastante esclarecedor. Eu acho que por isso que é importante a gente colocar lá no Drive e todo mundo dar uma fuxicada para ver como que a coisa funciona, né? E aí também achei interessante esse WebGuess, que eu chamei WebGuess, ou você chamou de Web o quê? WebG, Gestalt, a gente não sabe qual é a pronúncia correta, né? Mas achei interessante, me parece amigável, bastante amigável, e me parece que a gente mata 2 coelhos com uma cajadada só, ou mais coelhos com uma cajadada só. Talvez seja interessante a gente ajustar a nossa metodologia para usar essa base de dados onde a gente pode fazer várias coisas aí, né? Agora, essa questão do ID, do gene, assim, a gente já falou isso várias vezes, né? Eu até separei como se fosse um Google Tradutor, que tem de ID de gene, e um artigo que discute a falta dessa mesma lógica para proteínas. E aí eu vou compartilhar com o grupo também. Porque aí a grande questão é sempre como inserir como fazer um input. Porque se a gente fizer um input errado, a gente vai analisar tudo errado. Então é importante ver, né, qual é o tipo de input que a gente pode fazer nesse banco de dados. Entra no ensemble, a gente tem que ver o symbol, o gene symbol, né? Então, assim, como se fosse passando do português para o inglês, para o alemão, e assim a gente vai. Então tem que tomar cuidado um pouquinho nessa sequência, né? Mas achei interessante ele ter ali vários bancos de dados inseridos nisso e parecer bem amigável, né? Agora, sentir a falta, então, da rede e também sentir falta dele dizer, no final das contas, quantos likely positive genes ele encontrou por estágio. Porque ele não mostra. Aí eu não vi. Na verdade, quando ele está discutindo, quando ele fala dos fármacos, ele descreve ao final, quando ele dá esses exemplos, né, de tabelas suplementares, ele fala o número de genes, né, com fármaco, e aí lá ele descreve, mas não para todos, quais seriam os principais genes. Mas, mas eu estou falando anteriormente ainda. Não, ele não fala. Porque no próprio fluxograma, você não tem a mesma lógica para dizer no estágio 1 e 2, depois de fazer essa priorização, quantos genes ficaram. Ao todo foram 150, mas quanto por estágio e quantos sem saber, né? Então, ficou faltando essa observação. Achei que ele poderia, nos resultados, né, ter colocado todos aqueles valores de valor de P, FDR, tudo numa tabela, em vez de vir no texto. Achei que aquilo... Assim, é até interessante aquele graphical abstract que ele fez, mas assim, independente da nossa limitação técnica aqui em relação ao data show, mesmo o Felipe vendo em casa ou a gente pegando o artigo, aquele graphical abstract, as letras são miudíssimas. Para você ver, né, qual é o valor de P, qual é o FDR e tal. Então, assim, eu optaria por colocar realmente em quadros e ter uma
uma descrição de resultados mais fluida, referenciando aí a tabela que contém esses dados, né? Porque aquele monte de número no meio da discussão achei complicado. E aí o Graphical Abstract, achei que mesmo, assim, a ideia é interessante, né? Vai para aquele gráfico, aquele resumão no final das contas. Esse que é o Graphical Abstract, né? Que várias revistas estão pedindo agora. Ele separa por estágio e tal. A ideia eu achei bem interessante, bem didática, mas mesmo se for olhar aqui, né? Não for olhar ali, for olhar na tela, você mesmo teve que olhar para cá, porque ali tem uma resolução ruim por conta do data-show, mas ainda assim aqui tá pequeno, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que pegar essas coisas. O que foi interessante? Isso foi interessante, mas essa parte aqui, acho que cabe a gente melhorar. Mas eu acho que esse artigo aqui, ele pode ser de uma grande inspiração para a gente escrever o nosso artigo. Então, sim, fiz algumas pequenas observações, mas de modo geral, né, eu achei bem interessante e não exatamente, eu acho que ele também é relativamente feliz na maneira que ele coloca as coisas, né? Acho que tem autores que colocam as coisas de uma maneira bem mais confusa. Até falando também sobre essa questão dessa imagem aqui, que é um pouco distorcida, as tabelas também, né? As tabelas estão bem desformatadas, né? E isso é do próprio material suplementar original, né? Então, por exemplo, aqui está em separado, o R, ao invés de ficar aqui na frente, teria espaço, né? Está separado. Até mesmo na forma de comentário do artigo, tem o size, overlap e o expect. Aí tem hora que ele dá ênfase ao expect, igual esse daqui, ele deu ênfase em 18, né? 18 genes, 17 genes. Mas no daqui, por exemplo, ele deu ênfase em 37, que seria o overlap, então ficou meio bagunçado. Né? Não ficou linear, você quer dizer, a discussão não dele. só o pensamento, mas até mesmo a própria tabela. Nessa parte do enriquecimento, acho que eu comentei com você quando eu estava escrevendo aquele artigo de revisão, né? Porque era um artigo de revisão, mas que eu usei meio que na sessão final fazer um ensaio sobre isso, né? Uma análise e tal. E a grande questão é essa, né? Você utiliza a razão de enriquecimento, você valoriza o valor de P, você valoriza... O que você vai valorizar ali? Né? Porque na simulação que eu fiz, você tem uma priorização nos próprios gráficos, que aí ele também coloca o bar chart, né? Não sei se você vê, ele também coloca o bar chart. Quando você vai fazer o bar chart, no caso, eu fiz no on the fly, né? Na analítica no on the fly. Você tem uma ilustração ligeiramente diferente se você pede para ilustrar a análise de enriquecimento pela razão de enriquecimento ou pelo valor de P. E aí eu acabei preferindo fazer uma tabela com o valor de P, porque até então a maioria dos artigos que a gente discutiu falavam por valor de P. Mas ainda é algo que talvez esteja interessante a gente tentar ver melhor, né, o que valorizar dessa informação. É o overlap, é o spect, a razão de enriquecimento, é o valor de P? Ou será que talvez isso possa variar se a gente for estar falando de processo biológico, enfim. Então, eu acho que é algo que a gente precisa entender mais profundamente para usar. Porque a gente entende o que é análise de enriquecimento e como que ela é importante para a gente interpretar os dados. Só que a melhor maneira de interpretar vai estar associada a que parâmetro que a gente vai se guiar de todos os parâmetros que são fornecidos. Então, talvez fazer um apanhado aí da literatura para ver o que é mais consenso de ser utilizado, né? Mas fica aqui meu parabéns novamente para você, Karine. E aí eu abro a palavra, Felipe, acho que já se desconectou da reunião, para quem permanece, Sara, Natan, Ives, quem quer primeiro? Natan tá doido para falar, tô vendo.
primeiramente, parabenizar, foi uma ótima apresentação. Você sempre começa introduzindo a gente no assunto muito bem e vai aumentando o nível de complexidade para a gente conseguir acompanhar direitinho. Eu acho isso muito bom. E em relação ao artigo, eu não sei, foi um sentimento que eu fiquei, que ele focou em vários estágios da doença, certo? Para poder fazer esse posicionamento. Se ele focasse em um estágio só da doença, será que ficaria uma coisa mais organizada, por assim dizer? Eu acho que isso depende, né? Eu acho que ele ficou desorganizado no pensamento dele, porque ele quis colocar dentro de uma informação discorrida, né, várias informações sobre fármacos, com valor de P, com valor de FDR, com os genes, com o número de genes que esse fármaco afetaria. Então, acho que ficou um monte de informações soltas, né? E isso acabou mais confundindo do que favorecendo, porque eu achei, inclusive, a ideia dele legal, né? Ele trazer os principais fármacos, os genes, né? Apesar dele não ter nomeado em forma de tabela, quadro, enfim, os genes, achei interessante ele ter trago essas informações das fases, né? Mas eu acho que acabou prejudicando mesmo um pouco não só o pensamento deles como autores, mas o nosso entendimento também foi a forma que eles expuseram essas informações. Esse foi o ponto de vista. Bom, isso, vamos seguir. Karine, parabéns. Dar parabéns já é. Então, meus parabéns. Você foi. Eu não tenho muito o que falar sobre o artigo. A professora Cris, eu acho que fez um apanhado muito profundo e primoroso sobre, inclusive respondendo até muitas questões que eu tinha anotado aqui. E só destacar a questão daquela última figura, né, com aquele apanhado, né, que a gente estava comentando, de repente, de usá-lo aí ou no artigo de revisão, ou, enfim, futuras achados nossos, porque realmente foi uma figura que eu achei bem interessante, né, ele relacionar ali os tecidos, com as vias, com os respectivos fármacos, enfim, realmente dá uma acho que fecha com chave de ouro, né, tudo que ele foi pontuando aí ao longo das sessões e do que ele encontrou. Sim. E aí, de repente, transpor isso para o nosso trabalho é uma forma também, como a professora falou, da gente se inspirar e aplicar, né? Acho que conseguem também a atividade nisso. Então, fico por aqui hoje. Eu acho que a gente pode pensar, assim, eu estava pensando nisso, né? Por exemplo, a gente vai passar depois os genes do Derrama Atlas para ver o que tem no coração, nos rins, nos vasos e tal, né? E aí talvez possa ter uma ilustração meio que semelhante àquela, né? Então, nos rins, quais são os genes, né, que a gente respeitou e que estariam lá? No coração, isso também meio que tem diferença, né? Homem, mulher e tal, né? Então, colocar essa ilustração e, no final das contas, tipo aquele diagrama de Venn, né? Tipo não, né? Um diagrama de Venn, mostrando, né, o que seria comum de todos esses tecidos, né? Os genes que teriam iguais, né? E modulados da mesma forma em homens e mulheres. Então, acho que pode ser interessante utilizar não ao final exatamente, né? Mas na parte dos resultados, mais no início, antes da gente chegar efetivamente na rede, né? Na priorização ali dos genes nessa rede. Então, sem dúvida, né? Quanto mais a gente lê, mais a gente tem insights, né? E pode aprimorar o nosso material. E aí, Sara? Como todo mundo falou, né, Karine? Parabéns. Como o Natan falou também. São conceitos muito complexos e que não são comuns para a gente, mas conforme você vai apresentando, a gente vai construindo a linha do pensamento na cabeça e vai entendendo. Eu só queria falar na limitação, acho que você falou sobre os fibratos que são usados para tratar essa doença, mas eu não entendi, ele não achou relação, ele não achou significância no achado, né, do fibrato. Ele fala que já foi demonstrado por outros estudos, né, que tem uma associação com a colangite. Ele bota como uma limitação porque não foi isso que ele acabou encontrando no estudo dele, né? Mas, enfim, é o que a gente sempre fala, né? Resultado negativo também é considerado resultado. Não sei se seria bem uma limitação. Eu acho que tudo vai
da forma que ele traçou a metodologia dele, né? Por ter sido um viés para ele não ter encontrado o mesmo resultado que outros autores achavam. Eu também não entendo isso como uma limitação, porque, como você mesmo falou, vai depender da maneira que ele fez a pesquisa dele. Então, a gente pode, na nossa pesquisa, encontrar algo que não vá de acordo com a literatura. E aí a gente tem que levar isso para a discussão. Mas o fato de não ter sido convergente com a literatura significa que o trabalho dele teve algum problema necessariamente? Não, né? Porque o fibrato não apareceu ali, né? O pior se tivesse aparecido o fibrato causando mal. Aí ia ser mais complexo. Mas, enfim, de qualquer maneira, ele ia ter que ver, né? Fazer um escaneamento da literatura se alguém já reportou alguma coisa semelhante antes. Mas eu realmente também não vejo como limitação, não. Eu vejo que talvez ele esperasse encontrar alguma coisa e que não encontrou. E eu acho que talvez o mais interessante seja justamente encontrar algo que ninguém até o momento tem encontrado. Aí a limitação que eu acho que é mais pertinente ele colocar é o fato dele não ter seguido o estudo para validar as moléculas que ele achou que seriam potencialmente relevantes. Então, isso também pode ser encarado como uma limitação ou não, dependendo do objetivo que você se dispõe. Se o objetivo dele não foi validar e foi fazer uma indicação de reposicionamento, não vejo exatamente como uma limitação, mas sem dúvida, minimamente, tem que vir uma observação, que para aquilo ser utilizado, né, e tal, é preciso sair do estudo in silico para uma parte de validação. Né? Então, não dá para simplesmente, eu vi isso aqui em silico, vamos lá, vamos mudar aquilo para a pessoa e vamos ver o que acontece. Não, tem que ter essa parte de validação. Então, uma coisa é ser limitante para o uso efetivamente da substância. Outra coisa é ser uma limitação para a divulgação daquele achado, daquela indicação. Mas, em alguma medida, a gente pode classificar essa falta de validação como uma limitação. Mas ele não tem encontrado fibrato dentre os fármacos mais promissores, eu acho que é uma limitação. É algo talvez inesperado, mas não uma limitação. Entendo assim, né? Mas mais alguma coisa, pessoal? Bom, então, Karine, mais uma vez, parabéns e semana que vem temos mais. Sou eu. Onde que eu não estou conseguindo? Não está aparecendo na tela da internet aqui. Tenta interromper o... Eu já tentei. Nada tá... Agora foi. Meu Deus. Cadê a... Aqui. Ali. Né? Mas esse computador é o que